Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Nosso assunto de hoje é filosofia. A gente vai falar de Sócrates e especificamente da obra Apologia de Sócrates, que é a defesa que Sócrates faz no seu julgamento final. A gente sabe que o julgamento acaba levando à morte, mas eu quero que você saiba com mais detalhes o que aconteceu ali. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Vamos falar então de filosofia e de uma obra, gente, que eu sempre aconselho as pessoas que querem começar a estudar filosofia, começarem por ela, que é essa aqui, Apologia de Sócrates. É um livro, ó, bem curtinho, ele não é difícil e, ao mesmo tempo, é um livro com conteúdo muito profundo. Sócrates foi um dos maiores filósofos da história, foi mestre de Platão, né, que vai mudar a história da filosofia ocidental, junto com Aristóteles, que vem logo em seguida, né? É aluno na Academia de Platão, Aristóteles. Então a gente tem essa sequência super especial da história da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. E Sócrates, ele tinha uma metodologia de trabalho, digamos assim, né, uma didática muito específica que ficou conhecida como o diálogo socrático. Porque porque Sócrates, ele não chegava assim para a pessoa simplesmente e ficava lá, né, debatendo. Não é um debate, não é uma conversa, é um diálogo. Diálogo é diálogos, são dois logos, dois seres conversando, pensando para chegar numa conclusão maior que vai levar você ao nascimento da alma. Então, olha só, a gente fala que está dialogando, mas nesse nível aqui, que nem Sócrates fazia, a gente praticamente não tem hoje. A gente tem mais um estilo de debate mesmo, debater ideias. E no caso do diálogo, é fazer nascer ideias. Sócrates dizia que ele tinha uma profissão muito parecida com a mãe dele, que era parteira. Só que a mãe paria corpos e ele dizia que ele paria as almas, a alma das pessoas, através desse método do diálogo socrático. A problemática, gente, é que esse diálogo socrático, que aparece então nessa obra, que eu vou deixar o link aqui para vocês, o diálogo socrático ele vai dar muito problema, porque Sócrates começava desconstruindo a outra pessoa. Então, o que ele fazia? Ele chegava para conversar, né, pegava um desavisado lá no mercado, o pobre coitado ia conversar achando que ia dar tudo certo. Mas o que acontecia? Sócrates ele ia fazer uma desconstrução para mostrar para a pessoa que ela não sabia. O que Sócrates pensa? Que se você acha que já sabe tudo, você não vai aprender nada. Então é como se a gente fosse abrir espaço ali na alma da pessoa, fosse abrir espaço naquele coração ali, para que o conhecimento pudesse ser absorvido. E isso era muito difícil. Até hoje é muito difícil. Para mim, para você, para todo mundo é difícil. Quando alguém vira e fala, ó, você acha que sabe, mas não sabe não. E o cara ainda te mostra, argumenta. Então é realmente uma situação, a famosa saia justa. Então Sócrates chegava, botava a pessoa na saia justa e se ela topasse, e aí tem todo um elemento de modéstia, de humildade, de ter um amor à verdade maior do que um amor à sua opinião. Se a pessoa tivesse um amor à verdade maior e ela topasse ir com Sócrates, então, no diálogo, eles chegariam a uma conclusão que faria aquela alma despertar. Só que muita gente não topava, muita gente não gostava. E Sócrates diz que isso vai trazer uma série de problemas para ele explica, né? A gente tem até um vídeo aqui falando dessa partezinha, que ele explica como ele conseguiu tantos inimigos, né? Vou deixar o cardzinho aqui para vocês. E ele fala que esse processo dele de mostrar que as pessoas não sabiam gerou muitos inimigos e por isso que ele acabou sendo acusado, né? E aí a gente vai trazer aqui, eu vou trazer trechos, é dessa tradução, né? A tradução muda muito o texto, então se você estiver acompanhando por um outro livro, né? Vai encontrar uns trechos similares, mas talvez não idênticos, né? Com certeza não idênticos. Do que foi esse julgamento? Então a gente sabe que teve julgamento e a gente sabe que ele foi condenado, mas o que aconteceu nesse julgamento? Então vamos lá.
Os trechinhos que eu vou trazer aqui para vocês são trechos do próprio livro, tá bom? Então aqui a gente tem a acusação. Sócrates vai ser acusado do quê? Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas. Ele é ainda culpado de corromper a juventude. Castigo pedido, a morte. Então essa é a acusação. E você deve estar pensando, uai gente, mas deixa Sócrates, né, introduzir as divindades que ele queira e tal. Na Grécia Antiga não funcionava bem assim. Você desrespeitar os deuses do Estado é considerado um crime extremamente grave. Eu sei que a gente tem a ideia muito de uma Grécia mais ateísta, né? Mas, na verdade, a Grécia ela é extremamente mística e religiosa. E aqui a acusação de Sócrates mostra a importância que a religião tinha na época. Hoje em dia, corromper a juventude, a gente até entende o que seria, mas dificilmente alguém entenderia essa acusação e levaria isso a um tribunal, né? Acusado de não reconhecer os deuses do Estado, até porque o nosso Estado é laico, tá? Então a gente tem que tentar pensar na Grécia daquela época, como ela era, como as pessoas pensavam, para entender essa acusação que Sócrates recebe. Então, são essas duas, corromper o Estado, são três, né? Não respeitar os deuses, introduzir divindades novas e corromper a juventude, ok? Quem são os acusadores de Sócrates? Quem é que acusa? A gente tem três, né? Normalmente ninguém conhece porque Sócrates tomou a cena, né? Mas a gente tem Anito, Meleto e Lícon. Esses três, Anito é um líder democrático extremamente rico, Meleto um poeta e Lícon um orador. Na verdade, esses três representam um pouco das classes, né, do sistema social da Grécia, que eram as pessoas importantes, digamos assim, os formadores de opinião, as pessoas com poder. E são justamente aqueles que não gostavam muito de Sócrates por conta dos seus diálogos. De certa forma, esses três personagens também representam essas classes, né? E são os três, enfim, que fazem de fato a acusação. E ele fala, né? E além desses três, os difamadores sem nome, que são os mais perigosos, né? Quando uma pessoa te difama, uma pessoa fala mal ou acusa, você pode ir lá conversar, ver o que está acontecendo e tal. Agora, e aqueles, né, sem nome, que vão na surdina fazendo as coisas? Esses, segundo Sócrates, são os piores, na Grécia Antiga, né, e até hoje. E aí, Sócrates diz que ele vai se defender. Ele vai se defender, ele vai explicar todas as suas histórias, porque que tem, enfim, vai se defender. E ele vai dizer que dele, que é o orador, cabe falar a verdade. E ele vai falar qual é a função do juiz dentro de um julgamento como esse. Ele fala aqui, ó, o juiz deve discernir se o que eu digo é justo ou não, pois nisso consiste a virtude do juiz, ao passo que o do orador consiste em dizer a verdade. Então ele se compromete a falar a verdade, porque ele é um bom orador, né? A gente sabe que orador, né, vem de oration, de oração. É sempre algo que vem da alma, do coração. Por isso o orador precisa falar a verdade. E o juiz? O juiz tem que saber se isso que ele está colocando de forma sincera, limpa, clara, é justo ou não, né? Então é isso que ele espera do juiz e é isso que ele vai oferecer como bom orador que é. E aí ele vai começar, então, a se defender, acusação por acusação. Eu não peguei tudo, porque o livro é pequeno, mas para o nosso vídeo vai ficar longo. Então eu tirei alguns trechos dele se defendendo para vocês terem uma ideia da obra e do argumento que ele usa, tá? Então ele fala assim, ó, tudo que faço em minhas andanças é vos instar, jovens e velhos entre vós, a não zelardes por vossos corpos ou vossas riquezas mais do que pela perfeição possível de vossas almas. Ai, gente, isso é bonito que só, né? Não, é muito bonito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou incitando as pessoas a darem preferência, a darem prioridade à alma, e não ao corpo e às riquezas. É isso que ele faz. Então ele fala, se com esse discurso corrompe os jovens, então seu conteúdo é nocivo. Mas se alguém afirma que profere um discurso distinto desse, afirma algo destituído de senso. Então o que ele está falando aqui?
Eu digo para as pessoas serem mais espirituais, metafísicas, menos materialistas. E se isso é corromper, então eu corrompo mesmo. Mas se alguém disser que eu estou falando diferente disso, essa pessoa está mentindo. Então a pergunta, né, o que ele está fazendo é assim, mas isso é corromper? Levar uma pessoa a querer encontrar a sua alma, a se desenvolver como ser humano, a ser um filósofo, a ter ideias profundas, metafísicas, isso é corromper? Se isso é corromper, então eu corrompo. E é engraçado porque hoje em dia, a gente teria algo parecido. Se a pessoa se dedica muito ao espiritual, a gente acha estranho. O pessoal fala assim, fulano, esquisito e tal. A gente não está nem acostumado com isso. E é isso que Sócrates fazia. Olha, vá, dê prioridade para a sua alma e não às suas posses. E eles tinham certeza que isso ia fazer as pessoas felizes. Então esse é o argumento, mas isso é corromper? Se isso é corromper, tudo bem, eu corrompo. Mas é isso mesmo que eu falo, né? Assim digo-vos, ó homens de Atenas, fazei como Anito vos indica ou não. Anito, né, que está querendo a morte dele. E absolvei-me ou não, mas ciente de que não alterarei minha conduta, mesmo que tenha eu que morrer muitas vezes. Então, olha só, ele está falando, eu faço isso, é isso que eu falo dessa forma, ele dá todos os seus argumentos, o que ele faz de fato. E se isso for errado, vocês quiserem me condenar, tudo bem, mas não me solte por aí querendo que eu faça diferente. Eu não vou me posicionar, ele é muito seguro das suas ideias, ele é teimoso, só que não é teimoso para chuchu. E muita gente critica. Mas veja só, ele está dizendo que ele tem muita confiança naquilo, naquela ideia, e que ele não vai abrir mão dela. Então, se for para mudar, nem vem. É tipo assim, não tem negociação aqui não. Se vocês me soltarem aqui, vou continuar falando do mesmo jeito, tá? E aí ele dá uma espetada, né? Que ele fala que ele vive numa sociedade corrompida, olha só. Um homem que realmente luta pela justiça tem que levar uma vida privada e não pública, caso queira sobreviver, mesmo por um efêmero período de tempo. Então, o que ele está falando? Se eu fosse para a vida pública, de fato, se eu fosse me meter com política, né, que ele tem umas críticas ali no meio, aí é que eu não durava mesmo. Só que ele já tinha mais idade, né, uma idade mais avançada. Mas ele falou, se eu tivesse me metido com política mesmo, não ia dar certo. Ele falou, poderia eu ter sobrevivido tantos anos se eu houvesse participado da vida pública, comportando-me como um homem bom deve se comportar, prestando meu auxílio à justiça e considerando o meu mais elevado dever? Gente, olha o nível de alfinetada que ele dá. Está falando, olha, eu não me meti na vida pública, eu fiz os diálogos, eu falava com as pessoas em praça pública e tal. Por quê? Porque se eu viesse para cá, para a política, né, esse lugar que está corrompido, aí é que eu não ia durar mesmo. Ainda bem que isso é na época de Sócrates, hoje em dia é bem diferente, né? Hoje em dia não é desse jeito. Mas está aí, a alfinetada de Sócrates, né? E aí o pessoal fala assim, Sócrates, você é um cara legal, né? A gente está vendo aí, tem gente que gosta de você, a gente tem uma chance, coloque uma multa para si mesmo, diga o que você quer como pena, né? Você pode dizer o que você quer, não precisa ser a morte, né? O pessoal já está assim, não precisa ser a morte, mas diga o que você quer. Agora, cuidado, hein? Sócrates já falou que não ia mudar a postura dele. Aí o que Sócrates faz? Irônico, Sócrates é altamente irônico. O que ele faz? Ele vai se dar a pena, tá? A sentença. Aí ele fala assim, não há nada tão adequado quanto tal homem, né, que sou eu, receber suas refeições no Pritaneu. Isso é muito mais adequado a mim do que qualquer um de vós que haja vencido os Jogos Olímpicos. Por que ele fala isso, gente? Porque o jogador olímpico, o vencedor dos Jogos Olímpicos, quando ele voltava para sua cidade natal, ele era considerado um grande herói e ele tinha um tratamento especial. E ele ia justamente, né? O Pritaneu era o local onde você fazia todas essas louvações, digamos assim, aos ganhadores dos Jogos Olímpicos. E aí, isso era uma questão de honra, de orgulho daquela cidade. E olha o que Sócrates está falando. Ele fala, olha, eu mereço as honrarias, eu como sentença quero ser tratado como um ganhador dos Jogos Olímpicos. E olha por quê?
porque o vencedor olímpico vos faz parecer feliz, enquanto eu vos faço feliz. Então ele falou, olha, o cara lá que ganhou a Olimpíada, ele te dá uma alegria efêmera, uma coisa que passa. Agora eu, com o que eu faço as pessoas felizes de fato. Por quê? Porque ele levava a pessoa a encontrar a própria alma. E quando você encontra a sua alma, você se torna feliz. Eu falo, então eu mereço mais do que o ganhador dos Jogos Olímpicos. É tipo assim, eu quero ter o salário maior do que os jogadores de futebol, que dão alegria para o povo, né? Eu quero um salário maior porque eu mereço. É mais ou menos isso que Sócrates está falando. E é claro que não vai dar certo, né, gente? E ele fala, o que eu posso propor? Encarceramento, multa, exílio? O que acontece? Qualquer dessas coisas seria admitir culpa. Ele falaria assim, não, se eu falar, me multa, eu pago uma multa, eu vou ser exilado, que também era terrível, eu estou dizendo que vocês estão certos e eu estou errado, e eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Falando, Sócrates era turrão, gente. Ele era difícil. E ele ainda fala assim, e ele é condenado, né? Ele faz a sua argumentação, espivita todo mundo e o pessoal acaba condenando ele à morte. E por uma votação curtinha, não foi de lavada, não. Foi uma votação apertada. Então, por uma diferença pequena, ele é condenado à morte. O pessoal não aceita os argumentos dele. E ele fala, então, fui condenado por não ter disposição para dizer-vos as coisas que teríeis adorado ouvir. Ou seja, vocês estão me condenando porque eu não fiquei aqui puxando saco de ninguém. E aí, gente, ele entra numa ideia de que morrer não é tão ruim também, não. Eu falo assim, vocês estão me condenando à morte como se fosse o pior, e ele ainda faz tipo uma maldição, assim, no livro é interessante, porque ele fala, ó, depois que vocês me matarem, vocês vão ver a problemática, porque eu seguro as pessoas, muitas delas, porque eu as faço entender a própria alma, e aí elas não se rebelam contra o sistema que vocês fazem. Na hora que vocês me matarem, isso daí vai estourar. E acontece algo interessante mesmo, né? Muitos historiadores falam do arrependimento de Atenas, depois que mataram Sócrates, né? Executaram ali a sentença de morte. E ele vai falar, então, como um bom filósofo, morrer também não é tão ruim assim. Primeiro, vai acontecer com todo mundo, né? E ele fala assim, ó, vocês falam, né, como se pensassem estar a caminho de sofrer algo terrível se forem executados, e que seriam imortais se não fossem executados. Não julgo certo suplicar ao juiz ou obter absolvição implorando. Então ele fala assim, eu não vou implorar, eu não vou, né, pedir perdão. E ele fala, e não é tão ruim assim, vocês estão falando como se assim, eu não vou, Sócrates não vai morrer pela cicuta, então ele vai viver para sempre? Não vai, ele vai morrer de alguma forma, em algum momento. Ele já tinha uma idade avançada. E o que é legal aqui, gente? As pessoas que morrem pelas suas ideias, elas marcam a história. Sócrates, Giordano Bruno, né? Tem pessoas, exemplos muito claros disso. Quando a gente fala que ele está sendo teimoso, não é só uma teimosia, é uma convicção de que se ele trai aquela ideia, ela perde força e a história não acontece. Se Sócrates tivesse aceitado o exílio, por exemplo, ou a multa, como ele fala, se ele tivesse aceitado, com certeza a ideia dele não tinha a força que tem, e eu não estava aqui com vocês hoje falando dessa obra, falando do julgamento dele. Ele tinha essa consciência de que não podia trair a ideia para que ela continuasse vivendo, e de certa forma ele vive através dessa ideia. Isso é que é o bacana, quando a pessoa tem muita consciência do poder de um princípio, do poder das próprias convicções. Então ele não aceita também por uma questão de amor. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa do nível de Sócrates morra por teimosia. Não é uma questão de teimosia, é uma questão de convicção e um amor profundo pelas ideias. A gente fala muito que é belo morrer por outra pessoa, se sacrificar pelo outro. E Sócrates consegue fazer um sacrifício muito mais metafísico, que é se sacrificar pelo que ele acredita, pelos seus princípios. E eu digo para vocês que deu certo, tanto que a gente está aqui falando dele e das ideias dele até agora. E aqui é a última frase do livro. Gente, particularmente eu acho essa frase fantástica. Fantástico, né? Ele foi acusado, ele se defendeu, o pessoal não aceitou a defesa dele,
E aí ele foi condenado, ele espivitou todo mundo, beleza, vamos embora esperar agora. E aí o que ele fala? Ó, é chegada a hora de partirmos. Parto para a morte e vós para a vida. Entretanto, qual de nós caminha para a melhor sorte é algo que somente Deus sabe. Ele ainda acaba com essa, falando, vocês acham que estão me fazendo um mal enorme? Ele fala, eu vou morrer, eu estou de consciência tranquila. E vocês que estão matando uma pessoa inocente, como é que vocês vão dormir em casa? Né? Tem uma hora que ele fala mais ou menos isso. Eu estou bem, mas vocês, a minha sorte pode ser bem melhor do que a de vocês, porque vocês vão ter que lidar com essa injustiça nas costas, né? E por isso ele sai tranquilo para a morte. O que acontece? Existiam festas na Grécia onde era proibido executar qualquer prisioneiro. Então, Sócrates passa um mês aguardando para ser julgado, para executar a sua sentença da morte pela cicuta. E aí é um outro livro. Esse último dia, depois de 30 dias aguardando, esse último dia ainda existe um diálogo que a gente vai ver numa próxima oportunidade, num novo vídeo. Era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.